Fala pessoal, beleza? Caio aqui da equipe do GE Invest para mais uma análise de resultados do terceiro trimestre de 2022 e lembrando que algumas análises a gente está lançando primeiro lá no nosso grupo, então eu vou deixar o link no primeiro comentário aqui desse vídeo fixado, clica lá, entra no nosso grupo que muitas análises estão saindo lá antes da gente conseguir lançar aqui no YouTube, beleza? Bom, e no vídeo de hoje eu vou falar da VEG, assim como outras empresas que eu já comentei no vídeo anterior aqui da Home, tem empresas que a gente já tem análise completa, análise trimestral, relatório. Então, para não ficar aqui um vídeo muito longo, eu vou focar realmente aqui nos pontos que eu achar mais importantes para a gente ter aí, otimizar o tempo de quem puder aqui assistir esse vídeo, tá? Então, falando aqui da VEG, a VEG apresentou um resultado esse trimestre que impressionou um pouco o mercado. O mercado sempre se impressiona com a VEG, né? A VEG sempre quebra planilhas aí dos analistas. Os analistas seguem sempre esperando menos do que a VEG consegue entregar. Eu gosto muito da empresa, né? Então não foi uma surpresa muito para mim, porque eu já aguardava um resultado muito bom da VEG. Então vamos ver se realmente foi tão bom quanto parece, né? Porque ela chegou a subir acho que 7% no dia do resultado. Então, falando aqui de receita operacional líquida, a empresa apresentou aqui 7,9 bilhões de receita líquida, sendo aí 27% acima do mesmo período do ano passado. Então, um crescimento de receita muito forte, ano contra ano. E o que é interessante aqui da VEG é que ela cresceu a receita e crescendo menos o custo da venda, né, desses produtos. Então a gente vê aí que a pressão nos custos da VEG, que vinham há algum tempo pressionando ali as margens da empresa com a alta das commodities, finalmente parece que começa a dar aí um fôlego para a empresa e isso gera para ela maiores margens já na linha de cima, ali na receita, que descem para todo o restante do resultado. É por isso que o resultado veio tão bem. Então, a empresa que conseguiu aumentar a receita 27,5%, né, 27,6%, e o custo aumentou só 24,5%, aumentando aí a margem bruta dela. Então, quando a gente olha o lucro bruto aqui, a empresa chegou a 2,4 bilhões, sendo 35,3% acima, porque ela teve um custo menor. E o que é interessante da Vega é que é uma empresa que ela consegue ser boa em tudo, né? Então, ela conseguiu avançar a receita muito bem, que a gente viu aqui. Ela conseguiu controlar custos muito bem. Quando a gente olha as despesas também que ela pode controlar, que estão na mão dela, também todas crescendo aqui menos do que o tanto que cresceu a receita, então crescendo abaixo da receita, então ela consegue ganhar margem líquida também. Quando a gente olha as despesas financeiras, receitas financeiras, a empresa, por ter mais caixa do que dívida, gera receita financeira nesse momento onde, para a maioria das empresas, a taxa de juros, né, a dívida vai ser um problema. Para a VEG é uma solução, para ela é bom, né, o caixa dela está rendendo para ela, então é uma empresa que ganha nesse momento, ela não sai perdendo. Então, quando a gente chega no lucro aqui antes dos impostos, crescendo 41%, quando a gente desconta todos os impostos, a empresa chegou num lucro líquido de 1,1 bilhão de reais, sendo 42% acima do mesmo período do ano passado. E lembrando que a VEG é uma empresa grande. Então, é uma empresa grande que está conseguindo crescer 42% ano contra ano com rentabilidade, tá? E quando a gente pega aqui o EBITDA, uma geração de caixa aí de 1,5 bilhões, né? Uma geração de caixa operacional aqui medida pelo EBITDA de 1,5 bilhão, sendo 37% acima do mesmo período do ano passado. Então, sim, foi um resultado bem forte. A VEG vem entregando fortes resultados, vem sempre entregando bons resultados, e é por isso que eu gosto bastante dessa empresa e acho que muitos investidores gostam dela porque é uma empresa bem resiliente, tá? Quando a gente olha aqui, por exemplo, o crescimento da receita da empresa, a gente vê que é uma empresa que segue aí crescendo uma receita de uma forma bem resiliente, tá? Sempre crescendo, teve um crescimento muito forte ali, impulsionado sim por uma alta muito vertiginosa que a gente teve ali do dólar, especialmente em 2020 e 2021, mas a gente vê que a empresa segue crescendo, segue entregando resultados, segue ganhando market share das concorrentes dela e com metade da receita aqui vindo do exterior, o que dá muita segurança para ela nesse momento onde as pessoas esperam talvez uma crise aqui no Brasil ou alguma coisa nesse sentido. A empresa segue muito bem protegida nesse sentido, tá? Quando a gente olha aqui para as linhas de negócio separadas, a VEG ela tem 4 linhas de negócio que eu explico no vídeo de análise completa ou então no relatório se vocês tiverem interesse, e todas elas vieram muito bem, tá? Acho que isso aqui que acabou surpreendendo, a própria empresa comenta no call de resultados que algumas linhas aqui surpreenderam até as expectativas deles, né? Como por exemplo a de equipamentos eletrônicos industriais do exterior, que segue muito forte. Então, tudo crescendo muito ano contra ano, né? 32% aqui dos equipamentos eletrônicos industriais no Brasil crescendo ano contra ano, 47% a parte GTD no Brasil, motores comerciais e appliances do Brasil caindo 12% por uma questão cíclica. E o que é interessante aqui desse resultado é que tudo que representa muito do resultado, né? Então, equipamentos eletrônicos industriais Brasil exterior, geração e transmissão Brasil,
motores comerciais e appliance exterior, é a parte que mais representa o resultado da WEG. Tudo foi muito bem. E aquilo que não foi tão bem, por uma questão cíclica, uma questão natural do modelo de negócio da WEG, que é a geração e transmissão do exterior e motores comerciais aqui do Brasil, né, esses que tiveram uma queda em relação ao mesmo período do ano passado, esses representam menos da receita, então eles quase que não impactam. Então a WEG foi muito bem onde ela é mais impactada e não foi tão bem onde quase não faz diferença para ela. Então isso acabou ajudando muito o resultado, a questão de margens da empresa, e isso daqui, pessoal, não entendam mal essa queda de motores comerciais e appliances, isso aqui faz parte do modelo de negócio da WEG, ter uma diversificação de receita, porque talvez no trimestre que vem seja um momento onde os equipamentos eletrônicos industriais vai ter uma queda e isso vai ser compensado pelos motores comerciais e appliances, né? Ela tem essa diversificação justamente para ter essa proteção no modelo de negócios, que é uma das maiores vantagens que a WEG tem, que é a diversificação de produtos dela, tá? E por que que isso está vindo tão forte, né? Um crescimento de 32%, 47% no GTD do Brasil, né? 25% motores comerciais e appliances dos Estados Unidos. O pessoal não estava avisando daí de uma possível crise, uma recessão, uma bolha da China, uma bolha dos Estados Unidos, uma bolha do Brasil. Então, pessoal, não invistam com base nesses boatos, tá? Com base nessas especulações aí macroeconômicas, porque a história ela é diferente do que os economistas esperam, tá? Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, o PIB dos Estados Unidos que foi divulgado nesse terceiro trimestre de 2022, o PIB avança 2,6%, mais um PIB muito forte aí para um país que estava todo mundo esperando que ia entrar em algum momento em recessão. A mesma coisa o Brasil, né? O mercado, os macroeconomistas, todo mundo com medo do Brasil. Novamente o Brasil criando aí um nível de empregos bem forte, tá? Um CAGED de 278 mil empregos acima do esperado, sendo aí o menor nível de desemprego desde 2015. Então não invistam com base nesses boatos e essa economia forte, Brasil, China, Estados Unidos, Europa, acabam ajudando bastante a WEG, ela é bem protegida, não só isso aqui que impulsiona o resultado dela, mas com certeza isso ajuda, tá? Outra coisa interessante aqui, geração de caixa operacional da empresa. Então ela tinha no mesmo período em dezembro de 2021, um caixa de 2,7 bilhões, gerou de caixa operacional no período aqui 1,6 bilhões, então é uma empresa forte geradora de caixas, faz investimento menor do que esse caixa, então ela consegue, só com a geração de caixa dela, financiar o crescimento dela, que é outra coisa muito interessante do modelo de negócio da empresa. Quando você acreciona aqui o caixa que ela pega de financiamento, né, as empresas elas vão mudando o perfil da dívida dela com o tempo, então ela paga uma dívida mais antiga, pega uma dívida mais nova, às vezes mais barata ou mais longa do que a antiga que ela tem, é uma movimentação natural. Quando a gente pega aqui toda a movimentação até o momento, né, o caixa que ela teve em setembro, a empresa está com um caixa aí de 3,6 bilhões de reais, uma posição muito confortável para a empresa, até quando a gente pensa aqui na dívida dela, tá? Então, quando a gente pega aqui a parte de dívida e de caixa da WEG, né, a gente vê que é uma empresa com caixa líquido aí de 360 milhões de reais, o que gera uma tranquilidade aí para se investir nesse tipo de empresa, tá? Nesse momento que a gente está no momento de maior incerteza, né, eleições, a gente não sabe muito bem como vai ser ano que vem, a gente tem uma empresa que gera aí 1 bilhão de caixa em 9 meses, por exemplo, num período específico, e tem uma dívida aí líquida, na verdade, né, tem mais caixa do que dívida, o que dá uma segurança aí para o investidor. Passando aqui já para a nossa nota, né, a gente não tinha analisado a WEG no trimestre passado, no segundo trimestre de 2022, então vamos fazer isso aqui agora no site do GA Invest, tá? No site do Gerando Alfa. Para o setor da WEG eu vou dar uma nota 5, porque a WEG, como eu explico no vídeo de análise completa dela, ela não tem um setor. A WEG está na economia inteira, tá? Ela está na indústria, ela está no serviço, ela está no comércio, ela está em vários países, ela não está só no Brasil, ela está em vários produtos diferentes, ela está basicamente em toda a cadeia de valor, ela está na cadeia de geração de energia, na cadeia de produção, ela está na cadeia de vendas, então é uma empresa muito diversificada, que ela, ao meu ver, é uma das únicas empresas da nossa Bolsa Brasileira verdadeiramente globais, então, ao meu ver, ela merece uma nota 5. Nota de governança não tem como não dar nota 5 para maior produtora aí de bilionários da nossa bolsa, tá? Então a WEG é uma empresa que sempre prezou ali pela transparência, pela boa comunicação, sempre prezou em gerar valor, sempre prezou em tomar boas decisões de alocação de capital, né? Então ela não é uma empresa que paga dividendo só para pagar, então ela foca em investir naquilo que faz sentido para o crescimento da empresa. Então uma ótima governança aí, ao meu ver, não é à toa que é uma das empresas que mais subiu aí nos últimos anos.
E para a nota da empresa, eu dou nota 10 para a VEG, tá? Para mim é uma das poucas empresas da nossa bolsa aqui do Brasil que merece uma nota 10, né? Então, quem quiser entender o porquê dessa nota 10, é só assistir o meu vídeo lá de análise completa, que eu falo todas as vantagens competitivas e todas as qualidades que a VEG tem. E por isso que ela acaba sendo uma empresa um pouquinho mais salgada no ponto de vista de precificação, que é uma empresa tão boa que é muito difícil que ela vai estar barata aí. Quem estiver esperando para comprar a VEG barata vai esperar bastante tempo, tá, pessoal? Bom, pelo vídeo de hoje é isso. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, compartilhar com seus amigos e comentar aqui se tem alguma outra empresa que vocês querem ver nesse formato de vídeo.